Jornal da Cidade. Oferecimento Unilavras. Ensino que transforma vidas. Oi para você que se liga aqui no Lavras TV para mais uma edição do Jornal da Cidade, que destaca: Lula sanciona com vetos lei que determina a volta do seguro obrigatório de veículos. Desemprego sobe em 8 estados no primeiro trimestre de 2024, aponta IBGE. Tem ainda o giro esportivo com Rafael Mendonça e a previsão do tempo para o final de semana. Sexta-feira, 17 de maio, o Jornal da Cidade está no ar. O presidente Lula sancionou com vetos a lei que determina o retorno do seguro obrigatório de veículos, conhecido como novo DPVAT. A medida foi publicada em edição do Diário Oficial da União desta sexta-feira. O texto foi aprovado pelo Senado no início de maio. Segundo a lei, o seguro obrigatório para a proteção de vítimas de acidentes de trânsito será cobrado anualmente de proprietários de veículos como carros e motos. A taxa de desemprego no Brasil subiu em 8 das 27 unidades da federação no primeiro trimestre de 2024, segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua Trimestral, divulgada hoje pelo IBGE. Os números são em relação ao quarto trimestre de 2023. Acre, Bahia, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo estão na lista de altas. Apenas no Amapá houve queda da desocupação. Nas 18 unidades federativas restantes, houve estabilidade em relação ao período imediatamente anterior. Na comparação com o primeiro trimestre do ano passado, nenhuma das unidades registrou aumento estatisticamente significativo. Segundo o IBGE, o crescimento da taxa de desocupação do primeiro trimestre de 2024 não invalidou a maioria dos indicadores do mercado de trabalho na comparação anual. O Cruzeiro venceu o União La Calera no Independência na noite dessa quinta-feira e segue vivo na Sul-Americana. Tá na hora do Giro do Esporte com Rafael Mendonça. Fala, Júnior, um abraço para você e para todos que nos acompanham aqui no Jornal da Cidade, chegando com as informações do esporte nesta sexta-feira, ainda destacando a Copa Libertadores, porque ontem tivemos mais 2 brasileiros classificados para a fase oitavas de final. Botafogo venceu o Universitário fora de casa por 1-0 e o Fluminense bateu por 2-1 o Cerro Porteño. Os dois se juntam a Atlético, São Paulo e Palmeiras como equipes brasileiras que já estão nas oitavas de final. Ontem também tivemos Copa Sul-Americana. O Bragantino fora de casa bateu o Sportivo Luquenho por 3-2 e o Cruzeiro venceu por 1-0 o União La Calera no estádio Independência. Vamos destacar esse jogo porque o técnico Fernando Seabra manteve a mesma formação dos últimos 2 jogos e o Cruzeiro começou bem a partida, tanto é que abriu o placar logo aos 7 minutos de jogo com o Matheus Pereira. Teve bastante volume, criou muitas oportunidades, mas faltou o pé na forma. Faltou converter essas chances em gols. E com isso, o La Calera na reta final do jogo cresceu um pouco, levou até um certo perigo e deixou o torcedor do Cruzeiro com um pouco de medo. Mas, de fato, o Cruzeiro conseguiu uma vitória importante por 1-0. E não só isso, Universidade Católica do Equador e Aliança da Colômbia empataram em 0-0. E o Cruzeiro vai para a última rodada da fase de grupos, podendo ainda passar na primeira posição do grupo B. O Cruzeiro vai receber a Universidade Católica no Mineirão. A Católica, nesse momento, tem 11 pontos. O Cruzeiro tem 9. Em caso de vitória, o Cruzeiro avança na primeira posição, direto para as oitavas de final, sem precisar disputar aquele play-off contra as equipes que vêm da Libertadores. Mas para isso precisa vencer no próximo dia 30. E esse, inclusive, é o próximo compromisso do Cruzeiro, já que o Campeonato Brasileiro está suspenso pelas próximas 2 rodadas.
Ainda falando do jogo do Cruzeiro, mais de 17 mil torcedores compareceram, uma renda de R$720 mil que foi revertida em sua totalidade para ajudar as vítimas das chuvas no Rio Grande do Sul. Bom, falando do Atlético, o Galo não joga neste final de semana, nenhuma equipe da Série A joga, o brasileiro está suspenso pelas próximas 2 rodadas e o Atlético vai enfrentar apenas o Sport na quarta-feira que vem pela Copa do Brasil. A notícia ruim fica por conta do volante Otávio, que sofreu uma ruptura do músculo, ou melhor, do tendão do posterior da coxa esquerda e fica de fora aí em torno de 2 a 3 meses, mais uma baixa para o técnico Gabriel Milito, que vai sofrer com os desfalques durante essa parada para a Copa América. E em definição, em sorteio feito ontem pela FIFA, ficou definido que a Copa do Mundo de Futebol Feminino em 2027 será sediada no Brasil. Isso mesmo, o Brasil concorria com uma sede tripla, que seria Bélgica, Holanda e Alemanha, mas o Brasil foi o escolhido e vai sediar a Copa do Mundo Feminina, com o Mineirão, inclusive, sendo uma das sedes para receber os jogos, mais um torneio de expressão que será sediado em solo brasileiro. Essas as informações do esporte nesta sexta-feira. Eu volto com você, Júnior Murad. Bom, e vamos ver como fica o tempo em Lavras para o final de semana? Segundo informações do Instituto Climatempo, não teremos chuva. Amanhã e domingo o tempo será de sol com muitas nuvens. Temperatura mínima entre 16 e 17 graus, com máxima chegando a 30. Ventos no máximo a 7 km por hora e a umidade do ar podendo bater a casa dos 33%. E esta edição fica por aqui. Para você, um ótimo final de semana, um bom descanso e até segunda-feira.